Ora viva, sejam todos bem-vindos a esta que é a primeira edição da semana do Diálogo na TTV. Estamos em direto em simultâneo com as plataformas digitais para que você que está do outro lado da tela também possa participar deste debate, deste programa, nesta edição de segunda-feira que está super imperdível. Já estamos a 11 de agosto do ano 2025. Você pode deixar ficar a sua opinião em torno do tema que estaremos a debater nesta tarde de segunda-feira. Cupagem. É cultura ou feitiçaria? Como é que você olha para este tema tradicional, cupagem? Eu tenho a certeza que várias vezes você já ouviu falar de cupagem, porém até se calhar pode até ter algum significado, mas também pode não ter. Mas o que é que você pensa em relação ao cupagem? Qual é o teu conceito sobre este tema? Deixa ficar o seu contributo no nosso Facebook, Fred Josias, ou para então sim estar aqui bem ligadinho ao programa Diálogo na TTV. Deixa-me dizer que nesta edição trazemos convidados super, hiper especiais que vão debater este programa, vão ajudar a debruçar com exatidão, afinal de contas, o que é que significa cupagem? Será que cupagem é uma cultura? Será que cupagem é uma feitiçaria que os africanos praticam em suas famílias? Enfim, vamos aprender aqui dos nossos convidados de painel, porque hoje o profeta Sérgio Mangule fazer parte deste painel, assim também como o apóstolo Filipe, igualmente o curandeiro Mateus. Não só vamos falar do lado religioso, mas também vamos ter a parte ancestral que vai também deixar ficar a sua opinião em torno deste tema cupagem. Será que cupagem é cultura ou feitiçaria? Já está no ar, mas o primeiro programa da semana é Diálogo na TTV. Olha, deixa-me dizer que lá mais para frente vamos abrir as linhas de modo que você possa participar também deste programa, deixando ficar a raiz daquilo que você entende sobre o tema de hoje. Quero saudar aqui os meus convidados de painel, a dizer que, olha, sejam bem-vindos, sempre bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Igualmente podem saudar os caros telespectadores e internautas e podem deixar, se calhar, o ponto prévio. O profeta Mangule, por favor. Muito obrigado, saudações telespectadores lá em casa, muito obrigado pelo convite a ti, Flora, a tua TV, e saudações também aqui aos colegas do painel, até então neste momento o colega Felipe. Quanto ao tema, é um tema muito preponderante, principalmente neste tempo em que a gente está a passar por momentos muito turbulentos, que tem a ver com, também vou entrar no meu ponto prévio, tem a ver de facto com este problema que está a afetar os moçambicanos, tem a ver com o Chibotongo. Este que é algo que nós pastores temos nos reunido para debater. E uma das soluções, como ponto prévio sobre este assunto, achamos nós que é melhor não só extinguir as fábricas produtoras deste álcool, mas sim possa substituir a linha de produção por outros produtos, tais como, por exemplo, por que não sumo, por que não refrescos, para que as pessoas não possam perder o emprego. Então, muito obrigado, vamos avançar e tenha muita expectativa para que poderá aprender, e nós também vamos aprender aqui deste lado. Muito obrigado. Muito obrigada ao profeta Sérgio Mangule por esta a sua intervenção. Olha, tenho certeza de que nós vamos aprender bastante com o vosso contributo nesta edição de segunda-feira. Apóstolo Filipe, bem-vindo, pode saudar os internautas, igualmente pode deixar ficar a sua compreensão em torno do cupagem. Saudações cristãs a todos que nos acompanham deste lado, e saudações à apresentadora, saudações também ao meu amado apóstolo que está no programa. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar as minhas duas meninas, Tsidiquena, a mais velha, e Alxena, a mais nova. Abençoar a minha mãe que me deu a vida, meu pai, Fernando João Novela, e todos os meus irmãos que nascemos da minha barriga, e a todos os clientes que têm aderido ao meu negócio no mercado de desempenho. Que Deus abençoe seus trabalhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. O meu ponto prévio, eu tenho andado meio indignado, meio triste com as famílias, assim como também com as mães que se separam dos seus maridos, pais das crianças, neste caso. Talvez essa mulher já se separou do outro casamento,
outro casamento e cada casamento ela teve frutos de filhos. E no atual casamento também ela também levou filhos e foi-se embora. Às vezes não é porque o homem, o pai das crianças, não quer ficar com as crianças, não quer cuidar dos seus próprios filhos, mas às vezes as mulheres têm um coração de querer se vingar, levando os filhos. E quando vão para onde vão, elas chegam lá, começam a mandar mensagens, começam a ligar, começam a ofender aquele homem, principalmente o homem que acabam de separar na atualidade. Lhe falando que você não manda dinheiro de comida, não porque talvez ele não mande, mas porque talvez ela tem muitas crianças que foi levando de outros casamentos. A comida acaba não chegando para todas as crianças. Então, mulheres e pais daquelas mulheres, ensinem as vossas filhas que se o homem aceita ficar com os seus filhos, que essa vossa filha aí entregue cada criança ao seu próprio progenitor e que ela esteja livre das crianças e do homem. Não porque não ama, mas sim cada qual que depositou dinheiro deve ser responsável por levantar e comer seu dinheiro. Depositei criança numa mulher, devo ser responsável em cuidar daquela criança. Como diz Provérbios 5, versículo 16, que ninguém deve abrir um poço para outra pessoa beber daquele poço, mas sim deve ser o próprio dono a cuidar das crianças, a cuidar da mulher. Mas se já não estão juntos, que a mulher encontra outro homem, essas mulheres levam filhos de outro homem, vão sobrecarregar outro novo homem. Por isso não ficam no lar, porque nenhum padrasto tem amor genuíno, ágape, incondicional a um enteado, enquanto o pai está em vida. Peso, embora se o pai estiver morto, dá para entender. Mas o pai está em vida e ainda quer ficar com os filhos. Mas você, porque quer se vingar, porque quer cumprir a lei do governo, que as crianças devem estar com o pai depois de 18 anos. Você leva as crianças, isso não fica bem. Devolva filhos de dono para o teu atual casamento estar na paz com aquele homem. É esse meu ponto prévio. Não gosto desse tipo de comportamento dessas famílias que arrancam filhos de um homem para poder dar outro homem inocente. Muito obrigada, apóstolo Felipe Noé. Acredito que ficou, tenho certeza de que ficou aí a sua exortação, o seu apelo para todas as mulheres que têm este tipo de comportamento. Olha, estamos a falar acerca de cupalha. O que será que significa cupalha? Será que cupalha na nossa cultura africana é apenas uma cultura ou também pode ser considerada feitiçaria? Comece a deixar o seu comentário, participe do programa. Se você tiver alguma questão, deixa ficar, porque os nossos painelistas vão responder a cada inquietação de vocês, internautas, que estão do outro lado a acompanhar aqui o programa Diálogo na TTV. Apóstolo Profeta Sérgio Mangula, o que significa cupalha? Certo, muito obrigado. Cupalha, podemos entender conforme aqueles que praticam este ato como forma de busca de uma satisfação, forma de busca de uma solução para os problemas. Mas para entender isto, se cupalha é cultura ou não, vamos primeiro entender, decifrar aqui o que é cultura. A cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças, costumes e hábitos adquiridos por uma sociedade. E é também um sistema complexo e dinâmico que define a identidade de um grupo social ou modo de vida. Por exemplo, podemos encontrar na cultura, neste caso, uma manifestação através de arte, música, literatura, dança, sistema religioso, festas, religião como tal. Então, isto é que é cultura, hábitos e costumes de uma sociedade. E também este costume, também esse sistema pode ser dinâmico, isto é, pode, à medida do tempo, sofrer mutações conforme o conhecimento do povo. Agora, cupalha é um sistema, de facto, também, que não se enquadra como cultura, como muitos advogam. Então não podemos considerar o cupalha como uma cultura atual. Está errado, totalmente errado. Por quê? Porque cupalha em outras palavras, estaria a dar legalidade ao diabo para que possa agir
numa determinada sociedade, num determinado bem, em determinadas famílias ou em determinados lugares. Temos visto, por exemplo, quando se faz uma escola, é uma das coisas que está de trás desses males que agora estamos a reclamar, bebedeira de chibochongo, que é por aí. Como é que isto se manifesta? Quando constrói-se uma escola, as entidades que governam vão para lá e chamam os curandeiros e passam. No seu entender, o quê? É como se estivesse a praticamente abençoar aquele lugar, mas no espírito estão a dar legalidade aos demônios para que possam agir naquele lugar, naquela escola. E como consequência, o que acontece? Os demônios já estão lá. Eles começam a manifestam-se como? Entram nas crianças, induzem as crianças a beber, a fumar, a prostituir, tudo aquilo que é nocivo. Por quê? Porque o diabo quer, a sua manifestação exatamente esta. Idem também acontece nas estradas. Constrói-se uma estrada nova. Raramente eu já vi instituições ou entidades a chamarem pastores para irem abençoar uma estrada, mas sim chamam curandeiro para ir praticar o cupar. Quando partam lá, imediatamente, depois o diabo quer sangue. As estradas são corredores de morte. Por causa do quê? Por causa desta legalidade que nós damos ao diabo para que ele possa... Então, culpar por mim acho que é algo que urgentemente nós temos que exterminar do nosso país. Porque podemos configurar que a cupacha é uma feitiçaria. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Por que feitiçaria? Feitiçaria é praticamente manifestação de um mal em outrem, em alguém. É um mal em ação. Então, não há dúvida que passou, automaticamente teremos consequências. Então, de facto, cupatra e feitiçaria não há diferença nenhuma. Não se trata até de nenhuma cultura, porque a cultura são sistemas, é uma maneira de viver em que uma sociedade aprova. Agora, este cupatra tem trazido muitas consequências. Mesmo nos lares, às vezes temos visto mulheres que... Eu até tenho dito o seguinte, ainda este fim de semana eu falei um pouco nisto no culto, porque de facto, através do Espírito Santo, e o que é que acontece? Quando alguém, há homens que têm aparentemente esposas e filhos, casas, mas no espírito não tem nada. Como é que isso acontece? Quando um homem casa e leva a sua esposa para aos antepassados, como se diz, ele está a dar legalidade ao diabo para que possa usurpar desta mulher. Era suposto ser abençoada, não passar. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio Mangule, não é? Uau! E vou gostar aqui também de ouvir mesmo do curandeiro Mateus, que já se faz presente aqui no nosso estúdio, a dizer que seja bem-vindo a este diálogo, seja bem-vindo a esta edição de segunda-feira. Queria que mesmo saudasse os telespectadores que estão neste momento bem ligadinhos aqui ao diálogo na TTV, e gostava de saber de si também, o que significa a cupacha na sua compreensão? Muito obrigado pela palavra. Primeiro, saudar a todos aqueles que nos vêm lá de casa, saudar a si e aos meus caros colegas do painel. E agradecer pelo belo tema que temos hoje em alusão, não é? Dizer que a cupacha é uma prática tradicional. Alguns podem até compreender como cultural, mas é mais tradicional que cultural. Então, categoricamente, ela não é cultural. Não é cultural, é tradicional. É tradicional. Sim. Certo. Então, o que acontece? O cupacha é a forma que os seres humanos têm de se conectar com a sua natureza, ou seja, a sua ancestralidade. E é uma prática mundial em alguma vertente, que ela baseia-se muito em uso de certos tipos de bebidas, pode ser até água, pode ser uma espécie de refrigerante, bebidas alcoólicas, dependendo do tipo de linhagem a quem esse cupacha pertence. Agora, por ser uma prática tradicional, vamos entender que também é uma prática espiritual, não é? Okay. Onde é uma conexão de atividades espirituais, razão pela qual, se for a ver no que estava-se a falar aqui quando cá cheguei, é muitas daquilo que são as práticas mundiais não africanas, há sempre o processo de cupacha.
Nós falamos mais de Não só Moçambique. em África, Não. especificamente em Moçambique, é praticado este sistema do Sim, sim, Kupatla, mas sim. em todo o mundo faz. Todo mundo. Razão pela qual, Ok. se for a ver, o Kupatla usa muito aquilo que chamamos de irapé. Temos vários tipos de irapé para vários tipos de etnias. Tudo isso porque é aquilo que conecta, aquilo que é o tal Kupatla. Infelizmente, eram práticas essas que eram feitas com muita honestidade e, diferentemente do que ultimamente tem se estado a dizer, o Kupatla é algo que, para mim, eu creio na ancestralidade e conheço aquilo que são as vantagens disso, é algo que é muito benéfico para quem usa. Mateus disse que o Kupatla é considerado um ato tradicional, porém também espiritual. Por quê? É porque a natureza do homem é espiritual. Por ser espiritual, então é espiritual, nesse sentido. Quando a gente faz o Kupatla, a gente quer uma conexão com uma força espiritual, que é essa que depois, ao longo do tempo, vamos lá supor, por exemplo, temos o caso, por exemplo, daquilo não me deixe perder o fio do pensamento no que concerne as estradas, mas indo um pouco aquilo que estava a falar. Temos o caso, por exemplo, de meninas que são casadas, e que elas são casadas sem que haja o casamento tradicional, o vulgo lobolo. O lobolo é um casamento que existe também a nível do globo. Esse é outro Tá a perceber? barulho, o curandeiro Sim, Mateus, é sim. outro barulho este. O que acontece? Muitas mulheres que saem, por exemplo, das suas casas e vão, por exemplo, fazer esses casamentos, porque ultimamente nós fomos lavados mentalmente pela crença do outrem, nesse caso, europeia e por aí em diante, aonde nós passamos a diabolizar aquilo que são práticas benéficas e transformamos elas em malignas. Há quem diz, por exemplo, que o Kupatla e feitiçaria, eu ouvi há pouco a dizer, eu preciso de perceber uma coisa nessa vertente, que depois já ele vai me explicar melhor. É feitiçaria para quem não entende. Essas religiões branquelas que esses nossos pastores usam atualmente, que vão ao encontro mesmo de práticas que têm a ver com essas más lavagens cerebrais que existem, criam esse desfoque, onde as pessoas tomam aquilo que é normal e diabolizam para poder alimentar uma ala de certas percepções geradas. Eu não me atreveria a falar tão bem assim de algo que eu não entendo como se eu entendesse, e ainda dar explicações falsas para pessoas beberem daquilo que não corresponde à verdade. Então, nesse caso, se você sai, por exemplo, sendo de uma família tradicionalmente forte, vai se casar comigo e depois não se obedece o casamento tradicional, que é esse o vulgo lobolo, nesse caso, você pode ter dificuldade até de conceber. Você pode ter muitos problemas no seu relacionamento simplesmente porque não se fez esse casamento tradicional. E se for se fazer o casamento tradicional, nesse caso, tem aquilo que é a prática de haver uma garrafa de vinho e um rapé que é para ser usado para fazer o Mas por que Kupatla. acontece isto, Mateus? Por que é obrigatório a mulher ter que efetuar o casamento tradicional, sendo que a pessoa pode simplesmente ir assinar no civil sem precisar casar tradicionalmente? Não, mas tens que ter, por exemplo, vamos lá perceber uma coisa. Para você ser casado oficialmente, por exemplo, no civil, é que você tem que assinar, não é? Não é assim? E tem que Exato. haver legalização do É seu legalização casamento do no casamento. civil. No tradicional também, quando você faz isso, é a legalização do seu casamento. Então, não tem diferença essas duas vertentes. Mas Só que cada olha, uma... é que em outras culturas, em outros países, não existe isso de casamento tradicional. Praticamente é só em África, Não, Moçambique. é um lapso esse. Existem casamentos tradicionais. Eu falo por Em experiência. outros países. Sim, eu falo por experiência disso. Está a perceber? As maneiras de como esses casamentos são feitos vão de acordo com a etnia de cada geração. Então, o que acontece, nós temos casos de pessoas que, por questões dessas lavagens cerebrais que nós temos estado a acompanhar, que andam a dizer que quando se faz o Kupatla, para abençoar aquela pessoa a ir ter um bom lar, é enfeitiçar, é transferir o marido espiritual, é aprisionar aquela mulher a um espírito. Como é que é possível? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, são essas mais informações que acabam fazendo pessoas fazerem casamentos tradicionais sem obedecer aquilo que é a regra do casamento tradicional. 2, 3 tempos a pessoa não é feliz. Você vai procurar perceber o que está a acontecer. Falhou alguma coisa lá que tem que se reobservar. Então, é preciso a gente valorizar. O Kupatla é importante e realmente não tem nada de diabólico. Pode ser diabólico se eu fizer com más intenções, porque também pode ser diabólico. Agora, para só você ver a importância que isso tem e que as pessoas, por mais que finjam demência dessa parte, mas conhecem a importância disso. Você vai ver que realmente quando há casos, por exemplo, de construção de grandes edifícios, vias de acesso,
a Cupasla, porque sabem de que aquela parte é a parte que conecta a originalidade daquele sítio, como é que se diz, a autenticidade daquele sítio. Para que aquele sítio seja um sítio protegido, um sítio que seja de conhecimento dos ancestrais locais e por aí em diante. Então, é nessa vertente que eu ponho as coisas. Vou parando por aqui, mas deixar bem claro que o Cupasla pode ser negativo se alguém fizer com má intenção, porque pode também se usar para ser um processo de transferir um mau espírito para alguém, se for uma coisa feita por conhecimento de quem seja feiticeiro. Mas no sentido normal do Cupasla, o verdadeiro sentido do Cupasla, é para questões de bênçãos. Muito bem, ouvimos do curandeiro Mateus, que para ele Cupasla é um sinônimo de bênção. Se usado o Cupasla de forma negativa, ele pode trazer maldições, mas se usado de formas benéficas, ele pode ser considerado uma bênção. Apóstolo Filipe, ouvi também a parte onde falava acerca dos casamentos tradicionais, estamos a falar do lobolo, não é? Como é que nós podemos considerar que uma pessoa está a viver? Quais são os sinais que identificam que alguém, uma mulher, um homem, está a viver com situações do Cupasla? O que é que remete a esta eventualidade, Apóstolo Filipe? Bom, acredito que muitos telespectadores já sabem o meu posicionamento, que é contrário aos dos irmãos que ainda estão cegos, como o irmão Mateus, e peço que também o Espírito Santo possa lavar a sua mente, você que está lá em casa, por ter ouvido palavras que te induzem a voltar para o velho homem. A Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E a Bíblia no Tiago, capítulo 3, versículo 3 em diante, fala de que existe uma sabedoria diabólica, uma sabedoria animal. Tenho visto alguns comentários de alguns telespectadores aplaudirem a forma de como o irmão Mateus se expressa, a sua calma, e dizem que ele é o mais sábio de todos os painelistas. Amado, a sabedoria sem santidade, a sabedoria sem a verdade, ela é tolice, ela é perdição, ela é escuridão. Então, nem tudo que brilha é ouro. Então, acautelai-vos. Segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz que os servos de Satanás, eles se transfiguram em anjos de luz para atraírem muitas pessoas a seguirem a eles. Então, amado, não se deixem levar com falsas doutrinas, com falsas explicações que vão lhes levar a voltarem aos rudimentos antigos. Falando do Cupasla, Cupasla é dialeto machangana, ou dialeto maronga neste caso, mas levando em português, no lado espiritual, Cupasla significa tradição. E a Bíblia, no Marcos capítulo 7, versículo 8 até 9, e no Mateus capítulo 15, versículo 1, eu vou ler a Bíblia sobre o que é, como que Deus, como que os apóstolos lidam com a tradição, com Cupasla. Os curandeiros olham Cupasla como sendo uma permissão para a África, como sendo uma prática que abençoa. Mas como que Deus, como que o próprio Jesus, como que os profetas do Velho Testamento lidam com a palavra Cupasla, com a palavra... E o nosso irmão curandeiro, ele teria frisado que Cupasla envolve espiritualidade, ancestrais, e como que Deus e os profetas nos advertem a respeito de nos comunicarmos com os ancestrais, em consagrarmos certas coisas. É casa, é empresa, é vida do casamento, consagrarmos aos ancestrais. E como que Deus lida quando um pai ou um mais velho diz que para você casar com minha filha, tens que me obedecer e me honrar, cumprindo certas regras, certas tradições da família. O que Deus diz a respeito de um pai do gênero? Diz assim, portanto, Marcos 7, versículo 8. Eu estou a negar tudo aquilo que meu irmão curandeiro Mateus falou. Nego isso muito mais para libertar você, não para lutar com o irmão curandeiro. Respeito a ele, quando saímos daqui, apanho o boleto do carro dele e vou em diante. Não que quando apanho o carro dele, é porque concordo com aquilo que ele ensina, que está levando as pessoas, assim como a alma dele, à perdição. Mas, quando estou aqui no programa, devo defender a verdade para a necessária libertação e salvação e edificação da sua vida com Cristo. Não se perder nem para a esquerda, nem para a direita. Apóstolo Filipe, está a considerar que o Cupasla pode ser considerado um ato de feitiçaria?
Cupacha, segundo a luz da palavra de Deus, é uma tradição dos homens. É um ato dos homens que ainda estão a viver cegos, que não estão a seguir a palavra de Deus. Então, sendo uma tradição humana, quero ler pelo menos as escrituras para abrir o entendimento dos meus irmãos. Porque a minha luta aqui na televisão é muito mais para dar a entender aos irmãos que Deus vos convida a entenderem isto e a seguir isto e a se libertar aquilo que diz a Bíblia, Mateus 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, para quem estava a acreditar na explanação do meu amado querido irmão Mateus, mais velho neste caso no mundo físico, não deve crer e seguir em Cupacha. Vamos continuar, portanto, com a palavra. Marcos 7, versículo 8. Diz assim: vocês deixam de lado o mandamento de Deus e se apegam à tradição dos homens. Então, Jesus Cristo, ele diz, as pessoas deixam de lado os mandamentos de Deus, e eles se apegam nas tradições ou na tradição do ser humano. Então, Cupacha é uma tradição, é uma cultura, é uma tradição. Peço, embora meu amado irmão Mateus diz que não é cultura, é uma tradição humana, onde lá tem regras de cultuar os mortos, cultuar o defunto. E a Bíblia, nos mandamentos, nos proíbe, no Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 até 14, diz que nós não devemos ir consultar aos mortos, não devemos fazer coisas de tradição, não devemos oferecer comidas aos mortos, nem consagrar nada aos mortos. Então, o que os nossos presidentes, nossos governantes, eles fazem quando querem consagrar ponte, escola, querem consagrar uma e outra coisa, infraestruturas, ou nossos familiares fazem, aquilo não agrada a Deus. O que significa exatamente aquele ato? Porque nós temos assistido várias vezes que quando é para fazer uma inauguração, como o apóstolo estava aqui bem a dizer, sempre tem que ter este ato, chamam um curandeiro ou chamam um pastor, e depois em algumas vezes até há derramamento de sangue. O que significa exatamente aquele ato? Aquele ato é a mesma coisa que Deus falava com os antigos profetas. Ao nascer um filho, deviam consagrar aquele filho a Deus, apresentar aquele filho a Deus, para que aquela criança crescesse na aliança, no pacto com Deus. Então, quando se consagra, quando se passa, quando se pratica uma tradição numa certa infraestrutura ou qualquer tipo de projeto invocando os mortos, eles estão a ter uma aliança, estão a ter um pacto que vai lhes proteger na cegueira deles, que vai lhes beneficiar na cegueira deles, enquanto que nós devemos somente ter pacto invocando o nome de Jesus Cristo, que é a nova aliança, é o novo pacto na atualidade. O pacto de animais, sangues, não deve haver, porque mesmo nos tempos de profetas antigos, na lei mosaica, não era permitido um pacto de invocar os mortos, mas sim um pacto de você apresentar qualquer tipo de obra ou família na presença de Deus, em oração, entregando Deus, que Deus abençoe. Nem nos tempos antigos, nem na atualidade, nós não devemos consagrar nada a um morto, porque isso é proibido. Desculpa, apóstolo Filipe, que eu tenho muitas dúvidas em torno deste assunto. Ainda neste contexto, apóstolo Filipe, então está a querer dizer, em outras palavras, que o lobolo, tendo em conta que o lobolo é tradicional, é um casamento tradicional, onde não somente a mulher casa com homem, mas também é apresentada aqueles ancestrais da sua família, que realmente a menina já cresceu, ela já está a casar. Como é que olha para a situação do lobolo? É um ato de feitiçaria. Estamos a falar aqui, estamos a envolver ancestrais, estamos a envolver mortos, pessoas que já não estão mais em vida, mas porém está-se a efetuar este ato do lobolo. Como é que olha para esta situação? O ato do lobolo é apresentar rapé, bebida, consagração daquela moça, da união dos dois. Exato. Tudo que se pratica lá no lobolo, mas envolvendo tradição, envolvendo feitiçaria. Aquilo ali, algumas mulheres, alguns jovens, dizem que a Bíblia fala de honrarmos os nossos pais, para que nós possamos levar uma vida longa. Mas a Bíblia, na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 1 até 4, a Bíblia diz que
os filhos devem honrar os pais segundo o Senhor. E os pais devem educar e ensinar os filhos, criar os filhos segundo o Senhor. E não lhes pesar as suas tradições. Em Xangana diz, munga disseni mbiti avana vakakwenu. Ile xumwina, mungo ina é para vai choni peshone. Unkani vana vamwini, vadondiseni, ensine-os basicamente segundo a lei de Deus. E o livro de Atos capítulo 5, versículo 29... Os homens, por serem líderes, queriam oprimir os homens de Deus. E o apóstolo Pedro, ele diz, mais vale obedecer o mandamento de Deus, a palavra de Deus, do que obedecer aos homens que querem nos levar a pecar contra Jesus. E no Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus diz, não cuideis que eu vim trazer paz, vim trazer união entre pai e filho, e nora, sogra, sogro. Eu vim trazer fogo, vim trazer espada, porque o filho não vai querer pagar no lobolo, no casamento, não vai querer obedecer o pai por causa do evangelho, por causa de Cristo. E o pai, a sogra, o sogro vão ficar tristes, porque os inimigos do homem, o principal inimigo do homem, Miqueias 7, versículo 7, são os da sua própria casa. Mateus também capítulo 10, versículo 37 a 38, os inimigos do homem, de um crente, são os da sua própria casa. Então, irmão, se você quer casar e os teus pais querem te remeter na tradição, no louvor que envolve espírito dos mortos, não aceita. Mas vale casar na igreja e no civil, sem se envolver na tradição, por conta de querer bênção. Nenhum espírito mau abençoa. O único que abençoa desde Gênesis até Apocalipse é Deus, é Jesus, é Espírito Santo. O profeta Balaão, no Números capítulo 23, ele quis ser usado com Balaque por causa de dinheiro, para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus diz, ninguém amaldiçoa o que eu abençoei. Quem abençoa casamento não é teu pai, não é tua mãe, não é teu avô, não é teu ancestral. Quem abençoa casamento, que é o plano de Deus, que é o trono de Deus, é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz, o que Deus uniu, Mateus 19, versículo 4 em diante, o que Deus uniu, o homem não separa. Não é o que o curandeiro uniu, não é o que papai uniu, não é o que mamãe uniu, não é o que o morto uniu. Quem vai te unir com tua esposa, com teu marido, não é teu vovô, não é teu pai, não é o lobolo, é Deus. Então, amados, não se percam por conta das tradições. A mim ninguém me engana, ninguém me mete na tradição. Eu casei-me oficialmente. Pediram tradições, eu disse, sou homem de Deus. Se não querem com que eu me case com vossa filha, porque querem lobolo, querem rapel, querem coisas assim. O apóstolo Felipe não fez o lobolo. Eu não fiz lobolo. Eu não fiz lobolo. E não é cobrado com nada nesta situação? Desculpa? Não é cobrado com nada nesta situação, tendo em conta que não fez lobolo. Dizem que quando você não lobola, filha de dono, certamente que o casamento não vai andar muito bem. O casamento não anda por falta de lobolo. Apóstolo Paulo, na 1 de Coríntios 7, versículo 28, ele diz, no casamento terão problemas. Amado, não pense que qualquer problema que surgir no casamento é por conta da falta de lobolo. Não pense que, porque tua esposa é esterca, ou teu marido é esterco, não dá filho, é por falta de lobolo. Quantos homens de Deus, Ana, mãe Sara, entre muitas, Isabel, mãe do profeta João Batista, não dava filhos? Não é porque a Bíblia diz que é porque o marido não lhe lobolou. É a vontade de Deus para aquilo que Ele o destinou para você não ter filhos. Então, não importa se você briga, separa, orar a doença, não é por conta de lobolo. Quem está em Cristo, 1 de João, capítulo 5, versículo 18, o maligno não o toca. Então, se o teu casamento anda em problema porque você não gosta de lobolar, é porque tua esposa não te ouve, ou porque você é malandro. Muito obrigada, apóstolo Felipe, não é? Uau! Ou você é malandro ou tua esposa não te ouve. Vejamos, quero passar a palavra mesmo para o profeta Sérgio Mangule e gostava de saber de si, a origem de Cupacha, ela é divina, é dos ancestrais, ou podemos considerar que o Cupacha é de origem demoníaca? Eu quero uma explicação bem forte assim. Esta dúvida, igualmente, os nossos internautas também já têm. Certo, muito obrigado. O Cupacha
de facto, a origem é da origem diabólica, sem dúvida. Ok. E a própria palavra de Deus aqui, Deus já antevia isto aqui. Se formos para Deuteronômio 28, ainda no número 1, versículo 1 diz que: e será que se ouviste a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja, todas as nações da terra. Quer dizer que essa terra, essas nações também, Moçambique faz parte das nações, onde deve se exaltar Deus e guardar seus mandamentos. Não diz Moçambique é uma nação diferente daquelas que Deus fez. Quer dizer que Moçambique faz parte de todas essas nações que Deus está a referir. E ele diz aqui, versículo 3 diz que: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Quer dizer que será abençoado tudo aquilo que for a fazer. Subindo até versículo 10. Agora vamos para 15. Se nós formos a contrariar essa desobediência, o que é que vai acontecer? É onde já entram as maldições. Versículo 15 diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Quais são essas maldições? É tudo ao contrário. As pessoas poderão ficar estéreis, mas então sobre esta parte onde o nosso Profeta, colega... e aí já estaremos a falar de feitiçaria. Quando desobedece os mandamentos e vai Ok. passar, em vez de obedecer a Deus. Ok. Então vai acontecer o oposto. Agora, o que estava a dizer aqui o nosso colega, embora de uma maneira infeliz, o Mateus, ele a dizer que quando não passa, a pessoa não concebe. Eu queria dizer o seguinte: todo aquele homem, toda mulher que está a ver agora, que acontecer tal coisa, dele não, a esposa não conceber ou não ter filho, vá à igreja mais próxima. Se não conseguir, venha à nossa igreja. Na nossa igreja não há tal coisa como mulher estéril. Lá há testemunho de pessoas que estavam há 20 anos sem filho, já estão com filhos. Há pessoas que estavam 3, 4 anos, sempre a barriga saía, têm filhos. Então, tal coisa só existe onde não há Deus, onde as trevas elas sempre vão te ameaçar para que possas submeter aquilo que são as suas vontades. Agora, a palavra de Deus também no livro de 1 de Pedro 2, 21 diz que: porque para isto foste chamados, por enquanto para Cristo, pelo qual ele morreu, para que aqueles todos que pelos quais ele morreu não vivam mais para ele, não vivam mais para as trevas, aliás, mas vivam para Cristo. Quer dizer que a vontade de Deus, ele enviou seu Filho, conforme os livros de João 3,16 diz que Deus amou muito de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, não para que o mundo continue a passar, não para que o mundo continue nas trevas, não que o mundo continue a ser enganado por bruxos. Há uma reportagem que anda por aí numa outra televisão, que não vou mencionar aqui, e nem o nome do programa, onde uma moça de idade, ela foi lá submeter-se a esses curandeiros. Uma situação muito penosa que a gente tem falado aqui, que esses curandeiros, queridos amados, são maus, esses senhores, são maus, não têm piedade. Eles te mandam fazer cada coisa, dormir com animais, por causa de dinheiro, sei lá o quê. Depois fogem da responsabilidade. São esses que passam nas escolas. Mas quando há manifestação, depois fogem da responsabilidade. São eles que passam nas estradas. Mas quando há mortes, fogem da responsabilidade. Então, cuidado, queridos amados, vamos ter cuidado com estas práticas de curandeirismo. E a expressão curandeirismo, se você entrar na internet, vai perceber que há países que até curandeirismo, como se pratica, como esses nossos irmãos praticam, é crime. Ok? Mas só em Moçambique é que isto se acomoda. Se essas curandeiros são dados poltrona, como se fossem, de facto, príncipes. Por quê? Porque aqui não há discernimento. Mas em outros países são banidos, são chamados de charlatões. Pode-se destruição. mandar-se prender um curandeiro sem que mesmo tenha feito um ato criminoso. O que é crime? Crime é você de violar aquilo que está legalmente estabelecido. Existe uma medicina que é aprovada. Agora, imagine alguém quando faz mistura de plantas. As plantas podem fazer um veneno e matar alguém. Então, quer dizer que é preciso, de fato, até uma certa medida, até aqueles que são ervanários,
são pessoas que conhecem esta prática e até eles têm tido reuniões com médicos convencionais. Tradicionais. Exatamente, há reuniões, eles também, mas não é esse tipo de curandeiro que a gente vê aqui, que eles envolvem espiritismo. Porque é aí onde há problema. Esses Mas escondem não de podemos trás. afirmar que em alguns momentos algumas pessoas que vão lá são enganadas por conta de certas situações que vão lá à procura. São enganadas de fato por causa da vida, que é difícil, mas a palavra de Deus já intervém isto aqui. Que diz que, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que há uma garantia de que Deus, Ele abençoou, vai te acrescentar, mas em primeiro lugar tem que buscar Jesus Cristo e o reino de Deus. E estas coisas de comer, de vestir, o carro que você precisa, a casa que você precisa, vai ser acrescentado. Como Mas o a resto. medicina tradicional ela já é aceita. Muitas pessoas até procuram mais até por conta de plantas, não sei o quê, algumas medicações. Será que também não pode se recorrer a uma medicina tradicional? Não, há diferença, preste atenção, há diferença. Existem ervanários. Ervanário é alguém que tem uma capacidade de conhecer plantas. Ele sabe que esta planta pode curar dor de cabeça. Isto não se nega. Mesmo nós como pastor, se eu sei que esta planta ela pode atenuar uma dor, não faz, porque é uma bênção de Deus. O que nós condenamos é espiritismo. Esta planta basta ser passada, evocar defuntos, antepassados. Aí já estragou está tudo. na fase de erar. Aí já estragou tudo. É pecado e Deus condena isto aqui. Então, exatamente isto. Muito obrigada, profeta Sérgio Mangule. Podemos aqui perceber muitas coisas. Vamos aqui ler algumas mensagens de alguns telespectadores. O Mafuta Band, ele diz que a magia negra, agora tudo com curanderia está se a aprender. Uau! Tropa Invencível diz o seguinte: saudações, excelência, presidente eleito pelo povo Venâncio Mondlane, ok? Armando Nhangule diz qual é a tradição dos africanos. Ele está a perguntar, é uma questão que fica por alto, qualquer um de vocês já pode então sim responder qual, afinal de contas, é a tradição do africano. Muito bem. A Bíblia... de Wilman Matzinha diz o seguinte: a Bíblia é que não ilude os nossos pensamentos e quem escreveu são esses brancos para brincar com o pensamento dos africanos. Uau! Mafuta Benda ainda diz, aí o papá falou a verdade. Armando diz, a realidade é, nós somos africanos, temos que seguir a tradição. Ele está a dizer que por ser africano deve-se seguir uma tradição, não é? Porque a Bíblia veio depois para manipular. Ele considera que a Bíblia veio simplesmente para manipular os africanos. Carla Albina, ela diz, isso de pachar dói, quase não é bom. Tenho ouvido muito sobre Chikwembu Xangenza. Acho que é isso, Chikwembu Xangenza. Maioria de nós mulheres ou homens que bebem muito, se prostituem, acho que enfim, tem a ver com esse assunto de cupacha, né? Então eu gostava que vou aqui passar a palavra para o Mateus, para o curandeiro Mateus, de modo que deixe ficar a resposta do nosso internauta, por favor. É assim. Primeiro dizer de novo que é importante nós sabermos que o mundo está cheio de manipulação. Quando se fala de tradição do homem, eu vou acreditar também que existe um Deus da teologia, que é este que esses senhores falam tanto dele, existe Deus da natureza. Então, no meu Deus da natureza, essas condenações que estão aí, que essa teologia defende, eu não as conheço. Por essa razão, fico seguro de falar o que eu falo, porque eu sei que ainda eles mesmos que leem essas escrituras e denigrem a tradição, ainda nos procuram de uma certa forma. Okay. Não é segredo então, isso. Por detrás, vários profetas, pastores, claro, igualmente vão lá para os curandeiros. Muito bem até. Então, alguns até desses que se chamam de profetas são curandeiros escondidos. Então, não há como eu ter que me sentir mal e ouvir essas falácias, algumas que saem muito daquilo que era igreja. Agora, dizer que a medicina tradicional ou o curandeirismo é um acto criminoso em alguns países, isso é uma pura mentira. Acho que ele não leu bem a parte do link em que ele abriu.
Está-se a falar de uma situação em que há muitos países, até mesmo aqui em Moçambique, a prática de bruxaria é condenável. Ok. Mas agora a medicina tradicional é algo muito legal, bem legal, a nível mundial. No entanto que não é só falar de Moçambique ou de África, está a perceber? Agora, se formos a procurar perceber a parte do Kupatla ou de outras práticas que nós temos, é que, na verdade, nós como seres humanos viemos a ter nossa forma de nos conectar com Deus. E nós, na nossa crença, a maior parte de nós, até aqueles que escondem um pouco, sabem que após uma vida física, a um percurso de uma vida física, inicia um princípio de uma vida espiritual na pessoa. A crença que eu tenho na ancestralidade parte desse princípio. Aonde para a vida física, há uma continuidade, há um início de uma jornada espiritual. Para um curandeiro, qual a importância de fazer o Kupatla, de praticar esta ação, este ato de tradição, exato? Porque já ouvimos que não é uma cultura. Qual é a importância para um curandeiro fazer este ato do Kupatla? Muito bem. A importância é que para nós como africanos, não primeiro como curandeiro ou como seres humanos, para quem ainda mantém um nível de identidade própria espiritual, não essas identidades adotadas que muitas pessoas andam a adquirir agora, sabe-se muito bem que quando você faz o Kupatla, você está a criar uma conexão sua com a natureza. Então, com base nisso, a sua natureza ela vai te abençoar de forma a ir ao encontro. Estavam aqui a falarem sobre questões de ervanários. Um curandeiro é um ervanário. E essa parte desses encontros com a medicina convencional, nós temos uma feira de ciências lá onde vamos dar ensinamentos daquilo que é a nossa área. Nós curamos tantas doenças, algumas que acabamos não falando pelo alto, porque muitos daqueles que denunciaram conhecimentos de curas de doenças que a medicina convencional não consegue, sumiram, foram levados para um estrangeiro do qual nunca mais voltaram. Para dizer que é muito importante a gente respeitar a medicina tradicional, ela tem muita importância mesmo, no sentido real, tirando essa parte da diabolização que se fala. Estava aqui o ilustre a falar sobre o problema de uma moça que foi enganada por um curandeiro. Existem enganadores em todo tipo de profissão. Porque está aqui a dar exemplo de uma moça que foi atrapalhada por um curandeiro mal formado. Então está a afirmar categoricamente que existem curandeiros que enganam as pessoas que vão lá buscar alguma riqueza, alguma bênção, naquilo que acreditam. São cheios esses. E para falar a verdade, alguns nem são curandeiros. São pessoas que acreditaram que ser curandeiro é ter muito dinheiro, então querem entrar naquela arena de pensarem que há onde produzirem tanto dinheiro. E olham para o curandeirismo como uma forma de ganhar dinheiro. Sim, e de se aproveitarem de pessoas, porque a medicina tradicional não defende algumas das coisas que a gente anda a ver por aí acontecer. Mas esse problema não está só na medicina tradicional. Mesmo no ramo pastoral, há muita vergonha, há muitas enganações que acontecem lá. Então, não vamos olhar para essa parte de coisas negativas na minha área como negativas, enquanto na outra parte não haver. E se fores a procurar perceber bem, essas enganações, essas manipulações estão muito mais verificáveis na arena desse Deus da teologia que esses senhores tanto falam. Mateus acredita no Deus vivo? Eu acredito no Deus da natureza, aquele que não divide, aquele que não faz essas condenações que esses senhores estão a falar. Porque se essas condenações fossem práticas, fossem reais... É o mesmo Deus? Não, esse tem Deus do homem, que é esse desses senhores aqui. Esse da teologia. Não esse da natureza que compôs tudo aquilo que nós somos. E que é aquele que não muda as coisas até um ponto em que vamos orar bastante a nos odiarmos, a nos criminarmos. Porque temos que saber de que aquele Deus que está lá em cima, se eu tenho o meu bem que diz Mateus governo, então tenho minha identidade espiritual também com ele. Então, ele é que conhece as profundidades daquilo que são as minhas ações e é quem vai saber o que fazer de mim. Lembrando de que mesmo em questões de lei da vida, a lei legislada, cada um tem direito a uma escolha e essa escolha tem que ser respeitada. Então, na escolha que eu faço, a lei permite-me que essa escolha seja respeitada e se eu tenho essa escolha é por um dom e um conhecimento X. Então, não há nenhum lado errado em a pessoa ser curandeira. O que há errado é o curandeiro ser oportunista em algum momento, porque quando faz isso quebra aquilo que é a regra da tradição, ou melhor, daquilo que é o seu dom. Mas também é errado
nós misturarmos medicina tradicional com feitiçaria, isso é outra coisa. Se a pessoa não entende uma coisa, pode pedir explicação e vai se explicar para saber que isto é assim, Mas assim, a feitiçaria assim, assim. ela não é relacionada com cupacha, com esses rituais onde se invocam os ancestrais? Se for a querer entender um pouco da feitiçaria, a feitiçaria até está muito longe disso. A feitiçaria, muitos acreditam de que se faz, se adquire numa palhota. A maior parte de pessoas que são feiticeiras foram consagrações feitas debaixo de árvores, em matas profundas, através do conhecimento. Essas ervas que nós temos, algumas ervas servem para o bem, algumas servem para o mal. Para você montar um demônio numa pessoa, você não precisa, se você for uma pessoa de feitiço mesmo, como tal, você faz isso com uma pequena coisa, uma ervazita de nada. Você monta uma maldade na pessoa, porque aquelas plantas são espirituais. Aquilo que você vai fazer praticamente há de ter um bloqueio, há de criar um bloqueio, há de criar uma ação espiritual negativa na pessoa. Os feiticeiros são feitos debaixo das árvores, dentro das matas, não dentro das palhotas. Agora, se eu quiser praticar uma ação de feitiçaria, por conhecer as plantas, posso fazer uma prática de feitiçaria. Por exemplo, estaremos a falar do quê? Estaremos a falar de eu, por exemplo, te dar um tratamento e eu te fazer esse tratamento logo a seguir e eu te dizer que, olha, para isto aqui funcionar, tens que levar uma cobra para casa, tens que levar um animal assim para casa. Isso já não é um tratamento de medicina tradicional. Seria eu te dizer que depois de te tratar, teríamos que nós os dois nos relacionarmos sexualmente. Isso não é obediência da medicina tradicional. Então, essas práticas todas são práticas de obscurantismo e que são ligadas à feitiçaria. Tal obscurantismo, esse que estamos a falar, não se encontra só na medicina tradicional. Mesmo na área desses senhores que têm um Deus da terra, também existem esses atos. A maior parte desses senhores hoje em dia que se denominam pastores de boa índole, aqueles que têm igrejas cheias, esses que profetizam até o que não existe, são pessoas que usam esse obscurantismo. Até o que não existe. Até o que não existe. Então, são esses que buscam esse obscurantismo através dessas ervas que estamos a referir. Que o ilustre estava a dizer que não é porque todo aquele que é médico tradicional toma parte ervanária. Muito obrigada, curandeiro Mateus, não é? Podemos perceber uma e outra coisa, defender a sua área, não é? Apóstolo Filipe, é possível que uma pessoa esteja a viver sobre sinais, sobre ritos do cupacha e sem perceber, sem saber que está a viver uma vida de cupacha, e o que acontece? É possível, sim, uma pessoa estar a viver uma vida de tradição, uma vida de cupacha, neste caso em Xangano ou em português, em língua espiritual também de tradição, sem se perceber, porque a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cega o entendimento daqueles que seguem, assim como o meu irmão Mateus. Eu amo muito o irmão Mateus como pessoa, como irmão mais velho. Eu lhe amo e lhe respeito. Que ninguém pense de que quando eu falo desses pontos, essas abordagens, quando eu digo ele está no mau caminho é porque eu lhe odeio, é porque eu não respeito. Não, fora disso. Aqui estamos a falar de Jesus e de espíritos maus. Então, não há que aqui passar a mão na cabeça, porque o povo não vai se converter, não vai conhecer a verdade. Okay. O irmão também não vai conhecer a verdade se eu andar aqui a passar a mão na cabeça, a ter medo, vergonha, não. Então tem que ser verdadeiro para que um dia o Deus que também me iluminou através da verdade da Bíblia venha me iluminar. E essa coisa de muitos acreditar que a Bíblia são os colonos que trouxeram portugueses. Amado, antes do colonismo, antes dos portugueses, antes de existir o tal branco, a palavra de Deus já existia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra, antes de estar na mão do ser humano, antes de Moçambique ser fundado, antes da Frelimo, antes não sei da Renamo, ou da MDM, ou de qualquer partido existir, a palavra já existia desde o princípio. E a Bíblia diz, ainda que passem céus e a terra, nenhum tile, nem jota será removido da palavra. Tudo pode desaparecer, tudo pode não existir, e tudo pode ter antes existido. A palavra de Deus sempre existiu e sempre existirá. Então, que ninguém te engane e te ilude, dizendo que esta palavra de Deus aqui é o homem que escreveu. O homem foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas escrituras, assim como também
o pecador é inspirado com Satanás para roubar, prostituir, beber, fumar. Então, Deus também tem a maneira dele de trazer o conhecimento à terra, trazer a língua dele à terra, trazer a vida dele à terra, através de usar as escrituras, que elas são verdadeiras. Nesta escritura aqui, você pode encontrar homens adúlteros, pode encontrar homens assassinos, homens curandeiros, mas sempre reside a verdade que quer combater esses todos crimes. Então, não olhemos a Bíblia como sendo uma fonte de ganhar dinheiro ou uma fonte humana. A Bíblia é uma fonte de Deus para mudar o mau caráter do homem, porque o homem é mau pela natureza. Então, a Bíblia vem nos dizer o que é mau dentro da Bíblia, seja morte, adultério, pela verdade que está acima da mentira, que está acima da idolatria. Vocês não devem continuar a seguir esta mentira, ou este homicídio, ou este adultério. Então, a Bíblia é uma inspiração de Deus. Não existe nenhum livro na face da terra que te traz mentira, homicídio, morte, e que te traz uma verdade profunda que te promete a vida eterna. Então, este livro é o único livro que pode te trazer muitos pecados, mas depois te traz a verdade que salva você destes pecados. Então, a Bíblia, ela é de Deus. E Deus é santo, é diferente. E Deus mandou escrever a Bíblia aos seus santos profetas para que nós, lendo ou ouvindo, possamos viver sem esses erros. Então, a pergunta qual era, minha amada? Eu queria saber se é possível alguém viver no ato do cupacha sem saber. Como é que isto acontece? É possível sim, segundo o que eu estava a explanar, a abordar, que o espírito mau, Satanás, ele cega o entendimento da pessoa, para que a pessoa se mergulhe no pecado, sem se aperceber de que isto é pecado. Ele sente o pecado como sendo mel, como sendo um doce, que diz Provérbios capítulo 5, que a mulher adúltera, a mulher prostituta, os seus lábios são doces como mel, mas no seu fim são amargos. Então o adúltero, quando se encontra com a mulher adúltera, nos beijos, nos amansos, na cama, ele só sente prazeres, mas meia volta ele há de se ver com a vida destruída, há de se ver com a alma destruída. É como fazer masturbação. Quando o homem, o jovem, está se a masturbar no quarto, no momento da masturbação é só sensação de alegria, sensação de prazer, mas após a masturbação, amanheceu, ele sente-se fraco, ele sente-se caído, ele sente-se derrotado. Então, o pecado de cupacha anima naquele momento, porque você tem promessas de sobressair da doença, sobressair na esterilização, sobressair no serviço, mas depois de você ter pagado, você vai cair nos problemas. Então, é possível sim a pessoa que esteja a pagar não ter visão para ver de que isto é errado. E depois é como Judas, quando estava a vender Jesus, ele estava cego, mas depois de receber as moedas, Jesus estar a sofrer, ser crucificado, é quando os olhos dele começam já a tentar abrir. É como Pedro quando nega Jesus, o diabo lhe cega o entendimento. Então, é como o irmão curandeiro, ele pode estar com olhos abertos, pode estar com a mente aparentemente sábia, mas ele está cego, ele não consegue ver a verdade, ele não conhece a verdade. No dia em que ele despertar, eu que estou sentado aqui, meu pai é testemunho, meu pai está em vida, tem Xexai, Fernando João Novela, minha mãe Lúcia Torcida, tem Xexai, Lúcia Torcida, sabem disso, meus irmãos. Nós pagávamos, nós cozinhávamos carnes, cortávamos em pedacinhos, metíamos num coiso, numa peneira, lançávamos lá uma chima, depois entrávamos numa casinha onde nós dissemos que estamos a pagar, onde batíamos as palmas, depois para levar aquela carne ali nós dizíamos mui, levávamos aquele pedaço, comíamos, ocorria outro, dizia mui, levava, comia. Então, quando o Espírito Santo quis me libertar de cupacha, da tradição, daquela cegueira, hoje estou aqui, liberto, e procurando libertar outras pessoas que podem aceitar essa verdade. A quem não aceitar, eu não tenho poder para condenar. Mas é fácil sair desta tradição que a pessoa em algum momento já cresceu a viver aquilo, a presenciar aquilo a partir dos pais, dos seus avós, dos seus irmãos. Enfim, é possível, é fácil sair da tradição? É possível sair sim, porque tudo é possível naquele que crê em Deus. Então, quando alguém tem uma fé pequena,
naquilo que ouve. Por exemplo, você que ainda está envolvido na tradição, começando no meu irmão Mateus, que ainda crê nessa tradição. Se você começar a acreditar de que aquilo ali é espiritismo, é pecado, é errado perante a Deus, perante os homens é bom, mas perante a Deus que lida com a tua alma, aquilo é perigoso, aquilo é um combustível, aquilo é um veneno que vai te matar e vai te queimar no inferno. Então você que pode ter uma pequena fé nessa explanação minha e do meu amado apóstolo que está do lado, você pode sair disso aí. Eu saí do dia para a noite, eu bebia, eu era um grande mulherengo, eu lutava. Se eu fizer uns truques, aqui muitos podem admirar, não me vê ser pastor, ser apóstolo. Eu era um grande, meu nome era Guila Guanza. Os que me viram a crescer em Xai-Xai. Okay. Mas quando eu li versículos da Bíblia e eu apliquei um pouco de fé, hoje sou um apóstolo amado. Eu podia ficar no meio de 10 homens, fortes ou magrinhos, ninguém podia me vencer. Os que estudaram comigo na escola de Macamba Queen, lá em Xai-Xai, sabem, ninguém era mais indisciplinado na escola, seja de manhã, de tarde e no curso noturno. Eu era o primeiro e último indisciplinado. E ninguém me vencia na luta. Você podia levar faca, tentar me espetar, garrafa, não entrava nada. O nível de demônios que eu carregava. Então o nível de o apóstolo carregava demônios. Eu carregava demônios por conta de irmos para Por conta dos culpados que a sua família fazia na altura. Eu e a minha família fazíamos. Aqueles que cresceram comigo, se podem ligar ao programa, na hora de linhas abertas, lá em Xai-Xai, vão dizer que esse jovem era mau. Esse jovem era Monuel, os que cresceram a me ver. A mim não me chamava pelo nome, até minha família me conhece pelo nome de Guila Guanza, pelo caráter que eu tinha, ou as saídas que eu fazia. Só deste programa, meus braços conseguem ser uma corda, apertar os meus dedos, girar os truques, esses pés aqui, entram aqui no pescoço, meus dedos dobram-se, os truques que eu tinha. Mesmo aqui numa falada, quando eu estive aqui no Maputo, eu lutava aqui numa falada por causa de moças. Eu era um grande mulherengo. Mas graças a ter crido na mensagem, todos os demônios da casa dos meus, seja parentes ou da terra, fui liberto. Então você também, crendo na palavra, quando você ouve de que o que você está a fazer, beber, mulheres, mentir, roubar, é tudo de demônio. Você crendo no evangelho, você pode sair disso. Assim como eu também saí, assim como outras pessoas também saíram. Que Deus possa iluminar a sua mente e venha a Cristo enquanto é tempo. Muito obrigada, apóstolo Filipe. Tenho certeza de que algumas pessoas também que em algum momento já se encontravam, se encontram na situação que o apóstolo Filipe encontrava-se alguns anos atrás. Com certeza, igualmente, se quiserem, tiverem força de vontade, também vão sair deste caminho seguindo a Cristo Jesus. Quero passar aqui a palavra para o profeta Sérgio Manguli, mas olha, fiquem na expectativa porque daqui a alguns minutinhos nós já vamos abrir as linhas para que você que está a assistir do outro lado da tela possa também participar de forma presente aqui no Diálogo na TTV. Profeta, eu gostava de saber de si quais são as consequências físicas e espirituais que nós podemos observar que vem por parte do Kupasha. Certo, muito obrigado. As consequências físicas são várias que nós podemos ver na sociedade. Se formos a ver, por exemplo, muitas das famílias, além de comportamentos como estes que o meu colega muito sabiamente aqui disse, o apóstolo Filipe. Exato. É frequente sempre as famílias que buscam riquezas através de pactos, de parta. Porque veja só, todo pacto, quando vai ao curandeiro, partam lá aquele pacto para que possa dar certo, aparentemente, como eles dizem. Sempre a culpar. Então, o que é que tem acontecido? Temos visto pessoas loucas, praticamente, malucas nas famílias, por causa de, como consequência daquilo que foram buscar. Mesmo, de facto, tenho que concordar que há também pastores que fazem pactos, também temos visto isto, pessoas também malucas, e entre tantas coisas, alguns prostituem-se. Quando se trata também de país como tal, é aquilo que a palavra de Deus também diz, que no livro de Salmos 82, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, quando é ao contrário disso, de uma nação que parta, as consequências são aquelas. E um país que tem Deus é um país que andará seguro,
é um país que andará próspero, é um país que o povo ficará feliz. Agora, nós, veja só, com tantos cupatas, acredito que até a nível da região da África Austral, Moçambique é campeão em cupata. Agora, se é campeão em cupata, era suposto, então, ser o país que está mais avançado em termos de desenvolvimento. Mas o que é que acontece? É desgraça. Se for a ver nas zonas, nas províncias onde há mais cupata, é choro. Por exemplo, não precisamos de ir longe. Mas para aqui, aquelas pessoas que acreditam, profeta, aqui que perto em acreditam Gaza, nesta tradição do cupata e praticamente elas olham para as suas vidas como se tivesse tudo a caminhar bem. Qual é a atenção que chamaria a estas pessoas? a estas pessoas, eu poderia dizer o seguinte: Deus, através de um homem chamado Noé, ele chamou a atenção, disse a Noé: olha, prepare um barco e através de ti e a sua família, porque Deus viu que a terra ela estava praticamente os homens eram desobedientes, havia muita prostituição, muita lascívia, havia homens a dormirem com outros homens, mulheres lésbicas. Era um mundo praticamente de bebedeira, tudo aquilo, a vida praticamente estava nociva. Mas a palavra de Deus, livro de Gênesis 9, diz que Deus olhou com alegria um homem chamado Noé e disse a Noé para que preparasse um barco e porque viria um dilúvio. Esta mensagem de Gênesis 9 não há diferença com este momento em que estamos a viver, porque é um momento de apostasia, que está descrito no livro também de 2 de Timóteo 3:1, que diz que o mundo, as pessoas, o amor se esfriará. As pessoas serão mais amantes do dinheiro do que de Deus. É o que está acontecendo. E também, 2 de Pedro diz que haverá falsos mestres. Falsos mestres não podem olhar somente para apóstolos e profetas. Também os curandeiros que nem esses, astutos que nem Mateus, que vem aqui com muita, com linguajar e tal, parece que está para te dar uma doutrina sábia ou uma doutrina de saúde, de uma coisa boa. Está a vender o diabo, porque o diabo é assim. Okay. Então, temos que estar atentos a essas coisas, queridos amados. Estamos aqui a fazer esse trabalho para que você possa despertar. Assim como foi na época do Noé. Também se ficar, vai perder este barco. Barco, quem é o barco? É Jesus Cristo, que desperta, procura uma igreja mais próxima para que possa salvar. A palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe em que o Filho do Homem virá. Profeta, tem aqueles casos em que nós encontramos vários jovens, não somente jovens, mas também idosos, senhores nas ruas que padecem de doença mental. Como é que nós podemos considerar aquele tipo de doença? Será que é uma doença normal? Alguém de repente sair da sua casa, começar a caminhar nas ruas, por vezes até andar sem roupa? Será que nós estaríamos diante de um cupata, de um trabalho feito pela família ou por pessoas que em algum momento odiassem aquela pessoa? Certo. De facto, aquilo é consequência desta suposta tradição, que aqui, pela qual eles se escondem os curandeiros diabólicos, que dizem que estão na tradição, mas não há tradição ali. Nós já falamos que existem pessoas que conhecem plantas, mas eles se escondem como se também fossem ervanários. Não são ervanários. Ervanários não precisa de passar. Ervanário só leva a planta e dá, e a pessoa é curada. Nós não condenamos isso. Estou aqui de uma maneira repetida. Agora, essas consequências do que passa, as consequências são aquelas que as pessoas enlouquecem, as pessoas começam a prostituir-se. Já imaginou uma mulher que foi lá por não saber, porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertar, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Vai a uma palhota, encontra um charlatão curandeiro que diz que vai dormir com um animal. Aquela pessoa praticamente a sua mente não fica bem, a sua mente ela fica distorcida. E leva uma pancada e depois volta de novo para o pastor. Veja só, se existe alguém que estraga, depois no fim sempre os pastores é que devem estar lá para resolver. Okay. São esses nossos irmãos. Não que a gente de facto não ame a eles. Será que os curandeiros não têm poder para libertar estas pessoas? De forma nenhuma. O diabo não pode libertar ninguém. Não tem poder para libertar. Só o sangue de Jesus é que liberta. Okay. Não há possibilidade de ninguém ser liberto por demônio. Demônio não liberta demônio. Só Deus, através do seu poder. E veja só, a Bíblia é o meu chamado. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou-me,
está em Mateus 10:7, onde ele diz: ide, libertai. Veja só, a primeira missão diz liberte. A segunda diz curai os leprosos. Veja, está aí a cura. Quer dizer que a cura está em Deus. Por isso que eu fico indignado quando os que somos curandeiros. Mas, come on, curandeiro? Você cura alguém? Quantas pessoas já curou que pode trazer aqui testemunho mesmo, que já curou? Que a gente possa ver que esse aqui foi curado, tinha mesmo lepra e foi curado. Isso aqui é falácia, queridos amados. Eles adormecem as doenças e a uma certa distância já não conseguem mais. Nós é que temos que andar atrás lá, libertar. E ele fala de profecia. Nós não fomos atrás dessas coisas. Deus nos deu o dom. Eu declarei chuva aqui na sua presença e a chuva caiu. Aquela irmã que está a ver ali à frente, eu profetizei para o Cacá. Aqui nesse programa, eu disse que Cacá iria ter uma viagem. Naquela cadeira iria sentar uma mulher. Está ali uma mulher. Porque eu não fui comprar isto. Deus me deu então como dom. Já vi esta profecia, a claro, profeta. pode pedir o estudo lá, pode colocar a profecia que eu falei sobre. Eu disse em parábola que uma mulher iria se sentar na sua cadeira e todo mundo iria ver. Eu até falei que estou a colocar em parábola, que é uma viagem, mas que eu depois expliquei o Cacá, o que exatamente iria acontecer. Falei aqui, ao vivo, está lá, se quiser podem puxar e colocar ali. Pois a gente não foi atrás disso, está a demonstrar que, olha, existem de facto verdadeiros homens. Eu, em nenhum momento, se tens prova, eu te autorizo que coloque aqui as pessoas que já foram na sua palhota, que são pastores, são profetas, para não tentar aqui manipular pessoas. Coloca as pessoas à vista. Toda hora quando andarem, sim, existem pastores. Por que é que não mostra nem sequer um pastor? Isto é mentira, é ali onde está a prova. Onde estão esses pastores? Mostra. Se você é um homem genuíno, e vem aqui à televisão para mostrar a verdade. Mostra os falsos pastores, falsos profetas. Mostra quem são esses. Por que não diz? Mostra. Imagina, em um dia eles mostram. Sim, existe. Que poder um curandeiro tem para fazer tais coisas que a gente faz? Tem poder para curar o curandeiro? Quantas pessoas já curou? Mostra que já curou. Nós mostramos pessoas que foram curadas, pessoas que não nascem, pessoas que Deus ordena, que abençoa, estão ali ao vivo. Não precisamos de esconder isto aqui, porque Deus já se manifestar, papá. Então, se não conhece as coisas, de fato, como diz o irmão Felipe, ele ainda está naquela fase de dormência. Um dia nós oramos que de facto vai despertar, vai conhecer a verdade. Obrigada, apóstolo, por sua intervenção. Olha, quero pedir aqui ao meu realizador para que já comece a colocar o contato aí no rodapé, porque nós queremos ouvir os que estão neste momento bem ligados aqui ao programa, de modo a participarem, a deixar ficar a sua opinião em torno do tema que estamos a debater nesta tarde, de segunda-feira, a primeira edição da Semana do Diálogo na TTV. Cupacha, podemos considerar uma cultura ou feitiçaria? Será que o Cupacha em África é um ato de feitiçaria ou podemos considerar um ato cultural? Então, diz que aí esse contato que vai passando no rodapé, ligue para nós e participe. Olha, tem uma questão aqui de uma telespectadora que ela quer saber, o nome dela é Delilma. Desculpa se eu não estiver a conseguir pronunciar muito bem este nome. É Delilma Mazzini. Ela quer saber por que as pessoas que não fazem Cupacha também sofrem. Alô, boa tarde. Quem nos fala e de onde é que nos fala? Estou falando com o Joaquim da Mozal. Joaquim, bem-vindo a esta primeira edição da Semana do Diálogo na TTV. Qual é o seu contributo em torno deste tema? Joaquim, consegue ouvir-nos? Sim, estou a ouvir. Peço para Demir... Olha lá, eu vou dizer o seguinte. Ok. Essa coisa de Cupacha. Alô? Alô, pode falar, Joaquim, estamos a ouvir. Eu quero dizer que essa coisa de Cupacha, isso aí é feitiçaria, porque eu vou dar um exemplo. Ok. Você costuma ver aí na Manissa, aí na Maluana, costuma ver muitos acidentes ali. Okay. E por que acontecem esses acidentes? Foram lá curandeiro, é para baixar, para não haver acidente. Mas aí sempre há acidente, morrem pessoas. Mesmo agora, depois das tradições, morrem muitas pessoas. E também outra parte, o governo também falha. Quando eles querem inaugurar
quando eles... Alô? Alô, pode falar, Joaquim, estamos a ouvir. Também o governo está a falhar. Olha, o governo, quando vai inaugurar uma infraestrutura, Exato. eles convidam esses curandeiros estão a falhar. Isso é uma grande falha. Eles não convidam, por exemplo, os pastores, os apóstolos não convidam, por quê? Eu trabalhei na Manissa, eles sempre, várias vezes já foram curandeiros ali aí na Maluana, onde moram muitas pessoas. Isso é porque aqui, porque tempo de guerra, houve muitas pessoas, depois de que eles estavam fazendo para nós virem. Mas sempre acidente. O que devia fazer o governo, tinha que chamar pastores, ir aí rezar sempre, está ouvindo? Muito bem. Isso é coisa de culpado, isso aí é macio. Até eu vou falar, na semana passada, eu não vou dizer qual é o canal, saiu uma senhora, foi num curandeiro, foi fazer parte, foi obrigado a tomar, quer dizer, diz a tomar sangue. Ok. E aquela senhora ali falou num canal, não vou dizer, foi canal de TV de sucesso, falou sobre esse assunto. E que foi obrigado para eu tomar sangue. Foi fazer. Até muitas pessoas viram isso. Isso agora que faz é mafia, isso aí é uma dificultaria, viu aí? É uma feitiçaria, o Cupacha. Por exemplo, vão num curandeiro, vão fazer pacto, diz, vai lá dormir, vai fazer sexo com a tua irmã. Mas a pessoa quando vai para casa já não tem coragem, tá vendo? Né? Exato. E quando não tem coragem, aquilo aí vira para a pessoa que foi fazer pacto e depois no fim fica maluco. Muitos jovens fazem isso ali. É por quando o curandeiro pedir uma coisa, quer ser rico, ou vai dizer, vai matar teu filho, ou vai fazer sexo com a tua mãe. Mas quando chega em casa, ele, como já foi, não consegue fazer, depois por si fica maluco. Muito obrigado, vou dar espaço para outras pessoas. Muito obrigada, Joaquim. De certeza que ficou aqui a sua preocupação em torno do Cupacha, não é? Ouvimos aqui deste telespectador que... Alô, boa tarde, temos alguém em linha? Perdemos aqui o Joaquim. Ele deixou bem claro que ele considera o Cupacha uma feitiçaria, porque em Manhice ele alega que existem uma estrada que acontecem muitos acidentes, onde mesmo até chamam alguns curandeiros para lá irem fazer uma tradição, mas mesmo assim, ao invés de evitar esses acidentes, acontecem muitos acidentes. Alô, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Aqui é Bacaro da Matona. Muito bem, seja bem-vindo aqui, já pode deixar ficar a sua opinião em torno do nosso tema. Eu queria falar o seguinte, nós somos africanos. Ok. Nós não podemos esquecer essa parte. Então, se existe o curandeiro, é porque nós somos africanos. Exato. Então, em algum momento existem profetas, também mafiosos. Ok, pode falar, estamos a ouvir. Alô? Acho que perdemos aqui mas este telespectador que deixou claro que ele compactua com a tradição, com o Cupacha, afinal de contas somos africanos, segundo a voz do nosso telespectador. Continue ligando aqui para nós, queremos ouvir mais 2 telespectadores nesta tarde de segunda-feira. Cupacha, cultura ou feitiçaria? Mas enquanto isso, Mateus, já pode responder à questão do nosso... dos nossos internautas. Não perca o seu fio de pensamento. Alô, boa tarde. Boa tarde, como está? Bem, obrigada. Com quem estamos a falar e de onde é que nos fala? Aqui fala com Arnaldo Xexai, província de Muito Gaza. bem. Xexai, boa tarde para todos vocês aí. Já pode deixar ficar, Arnaldo, o seu contributo em torno do nosso tema. Então, há uma situação que eu gostava de partilhar com o painel. Infelizmente, em África temos uma particularidade, sobretudo em Moçambique. Ok. As pessoas perecem mesmo por falta de conhecimento, Exato. justamente em Moçambique. Nós aqui criticamos muito a questão dos defuntos, dos ancestrais. Mas se formos a buscar a Bíblia no verdadeiro sentido, vai-se perceber que temos um povo de Israel. Ok. Que este povo de Israel, por sua vez,
Deus mostra uma terra prometida, mas esta terra prometida, que fora prometida a pessoas que já não estavam em vida. Certo. Hoje em dia, quando nós oramos para o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Exato. Esses Jacó, esses Abraão, esses todos, são nossos ancestrais de alguma forma, porque nós fazemos parte da linhagem da terra prometida, deste povo de Israel. Mas essas pessoas já não estão em vida. Então, hoje em dia, quando nós falamos de Kupasha, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um ritual que acontecia até na Bíblia. Isto de Kupasha, nós interpretamos mal, entendemos isto mais inclinado para a feitiçaria. O Kupasha, se formos a perseguir, vamos encontrar, estamos a falar de holocaustos lá. Ok. Então, é preciso entender que há muito tempo, por exemplo, em Xangana, dizia-se que isso é uma ganzelo, quer dizer, tínhamos esse procedimento para Deus. Mas então, há uma coisa no meio disso. Há de facto aqui feitiçaria. Tem que estar claro, há feitiçaria neste processo, mas o processo em si não é composto por feitiçaria. Ok. Mas aqui no meio há intrusos, assim como na palavra do Senhor hoje em dia. Há simplesmente pessoas que alegam que são de Deus, mas que não são de Deus. Então, é preciso sabermos aqui que Jesus Cristo, quando veio à Terra, esteve conosco, os vivos, os que ainda vestem esta carne, mas teve que ter com os que já despiram a carne, os mortos, que era para dizer que eles também recebem este perdão. Ok. Então, porque disse que quando Jesus Cristo vai aos céus, já não vai aos céus da mesma forma como o ser humano da mesma forma como o ser humano desaparece da terra. Mas numa primeira fase, antes da ressurreição, terceiro dia, ele teve de descer aos defuntos para dizer que a vinda dele não veio só para nós que estamos aqui vivos, veio também para os que não estão. Muito bem. Muito obrigado. Eu peço que um dia eles tenham um pouco mais de atenção com esta questão aqui. Muito obrigado. Tudo bem, nós é que agradecemos aqui pela sua intervenção, pela sua participação, Arnaldo. Este que é o nosso último telespectador nesta edição de segunda-feira, não é? Deixou ficar a sua preocupação em torno do Kupasha. Eu tenho certeza de que os nossos painelistas igualmente acompanharam perfeitamente bem para poder ajudar este telespectador. Vamos começar aqui mesmo pelo curandeiro, pelo Mateus, que vai responder o Joaquim, neste caso, que deixou ficar também a sua opinião em torno do Kupasha. Por favor. O que perguntava o Joaquim? Desculpa. O Joaquim deixou ficar em torno desta situação em que vários curandeiros fazem alguns rituais em algumas estradas, em algumas inaugurações, porém dizem que é para evitar acidentes, mas esses acidentes acontecem frequentemente e há muito derramamento de sangue. Por que isso está a acontecer? Muito certo. Eu vou responder a isso, mas antes preciso de rebater alguns pontos aqui, antes que eu me esqueça, não é? Tudo bem, espaço é teu. Eu achei engraçado quando o irmão Felipe aqui disse que o homem é mau por natureza, mas nós temos o conhecimento de que nós somos imagem de Deus. Então, se nós somos maus por natureza, estamos a admitir que Deus é mau, o que não seria correto, não é? Então, depois o outro colega de painel ali estava a dizer que Moçambique é campeã de Kupasha. Nós temos mais igrejas do que padlotas em Moçambique. E temos mais oração do que Kupasha é Moçambique. Mas dentro dessas tais igrejas que estão cheias e tantos crentes que vão lá para serem libertados, Moçambique ainda está uma desgraça até hoje, ainda está intolerante até hoje. Temos muito sofrimento que não acaba. Então, esse campeão que estamos a referir de Kupasha e o campeão de orações que nós fazemos todos os dias, mas que continuamos ainda com corações bem frustrados. O ambiente do nosso país, ele sente que não está bem. Então, quer dizer que aqui temos problemas também nas orações que nós fazemos, porque só para você ver, o pastor quando para aqui no altar, já não prega o diabo, prega o curandeiro, todos os dias.
Então, aquelas pessoas que vão lá rezarem, praticamente que são libertas, deviam contagiar essa energia positiva ao país, não é? De que já não temos muitos demônios, porque eu acredito mais que as pessoas oram mais do que pactam. Pela própria apresentação do número de igrejas que existem. Exato. O que é bom, não é? Porque as pessoas precisam de ter uma fé. O problema é que nós temos uma fé que não sabemos para qual vantagem nos leva. Então, é essa parte que depois começa a criar assuntos engraçados. Na verdade, nós perecemos por falta de conhecimento. Isso é verdade. Mas é no sentido de você não ter identidade espiritual para perceber quem é Deus, o que é fé, quem você é. Porque é muito importante isso. Não é só rezar apenas. Temos que perceber as vantagens de estar a rezar. Tem muita gente aqui que diz que porque eu sou salvo em Cristo, eu nem sento ao lado de um curandeiro. Está a perceber? O que é ser salvo em Cristo? É só você dizer que eu entreguei a minha vida. Quais são as suas ações? O que você contribui? O que você é dentro da sociedade? É um arrogante, uma pessoa que julga muito, uma pessoa que acha que já está acima, não é? Da celestialidade, porque está convertida em nome de Deus. Não é assim. Então, temos que procurar ver essa fé, como é que funciona, essas orações. Eu acredito que nós, aqui em Moçambique, continuamos a sofrer muito por questões de falta de identidade espiritual. Aqui reza-se mais do que se passa. Isso está um facto muito claro. Agora, dizer o seguinte, meu caro, eu já curei muita gente neste mundo. Muita gente mesmo. Nos tantos anos que eu tenho, já curei até aquilo que parecia impossível para muitos. Okay. Inclusive, pessoas que saíram da igreja foram curadas por mim, assim também como de quando em quando. Saíram da igreja e foram curados pelo curandeiro. Muito bem, há pessoas que quando vão para uma certa igreja, vão rezarem. Quando descobrem uma anomalia naquela igreja, saem daquela igreja, sofrem uma perseguição de um espírito vindo dessa tal igreja. E onde é que essas pessoas vão para poderem se descobrir e se tirar? Eu não falo mal das igrejas, só não gosto quando começam a me porem numa situação em que parece que eu não exista. O curandeirismo existe, é um dom. E o curandeirismo é válido, funciona. E se eu não digo aqui, aquelas pessoas que vão lá para eu atender, é porque eu tenho uma deontologia profissional. Eu não vou dizer os nomes das pessoas que eu atendo. Essa é uma parte que não tem nenhuma ética. E também dizer que o meu trabalho, quando falo assim, aqui eu venho mais falar de tradição, ensinar valores tradicionais às pessoas. E tirar essa parte que as pessoas costumam terem de confundirem curandeirismo com feitiçaria, confundirem obscurantismo com curandeirismo, são coisas diferentes. Então, muito bem, já pode ir mesmo para a questão, estamos a correr com o tempo. Sim, 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 sim. Mas eu sinto-me um pouco injustiçado. A minha palavra é sempre limitada, é um pouco mais curta em relação a esses dois senhores. Eu não costumo reclamar essas coisas, mas estou a sentir que não estou a ter muito espaço de poder também dar o meu contributo, não é? Então, o que está a acontecer aqui? Nós temos que procurar perceber que a falta de identidade espiritual vai dar nessas consequências que nós temos. Nós somos deuses aqui na Terra. E sendo deuses aqui na Terra, nem esse senhor aqui tem poder nenhum enquanto ele for Deus na Terra. Há de ter poder se ele reconhecer que o poder que ele tem é divino e se portar como uma pessoa dessa linha. Eu não vou trazer ninguém aqui para vir mostrar e provar. Por que eu tenho que provar? Não faz sentido. Mas eu sei que as pessoas que me ouvem a falar ou me veem lá falar lá de casa, muitos conhecem os meus trabalhos. Está a perceber? Eu não gosto de falar dos meus trabalhos, gosto de falar dos ensinamentos que nos trouxeram aqui. Sim, então é o que eu mais gosto. Agora, provar isto, provar aquilo, isso não tem nada a ver comigo. Pessoas sabem que eu trabalho, pessoas têm testemunho disso, e as pessoas que vão me procurar sendo da área cristã também sabem disso e não preciso Já chegou ao ponto de fazer um atendimento para um pastor, um profeta, apóstolo? Já fiz atendimento para pastores, já fiz atendimento para crentes frustrados, já fiz atendimento para aberturas de igrejas que até hoje estão a funcionar bem. Está a perceber? Okay. E não é um fato que seja ignorado. Muitos sabem disso. Até ele que está aqui a dizer isso, só está a falar porque a pessoa quando tem que falar da sua tese vai falar, mas no fundo, ele sabe que existe mesmo um poder naquilo que nós somos. Isto é um dom, não é coisa feiticia. Há curandeiros que buscam o curandeirismo como pastores que buscam um lado profético que não existe. Mas o curandeirismo é um dom. E tem visão o curandeirismo. A gente vê as coisas no espiritual. Então, dizer o quê? Essas estradas que estão a falarem de que as estradas que em algum momento vão se fazer em trabalhos, os acidentes continuam a acontecer. Eu tenho que acreditar em duas vertentes. Primeira é que ao longo desses rituais que foram feitos ao longo do tempo, reduziu muito o índice de acidentes. Não é o mesmo nível que vinhamos tendo. Naquela altura tínhamos muitos mais acidentes semanais do que qualquer coisa. Reduziu muito o índice desses acidentes. Agora, em algum momento, se faz-se um trabalho dessa natureza
e depois parece que em algum momento o trabalho não correu bem, é que tem que se respeitar também o regulado local. Podemos dizer que o curandeiro também pode falhar em algum momento, em algum aspecto. O que acontece, tudo que a gente... o ritual não correr bem. Tudo que a gente faz quando a gente vai para a casa de alguém, tem que pedir licença. Existe o regulado em Manhissa, por exemplo, que são eles os donos daquelas terras, os que conhecem as tradições daquelas terras. Se eu vou chegar lá, por exemplo, eu não procuro perceber daquele regulado local como é que as coisas são feitas, e eu vou usar os meus conhecimentos, praticamente tudo a ficar nulo. Não pedi licença, eu só cheguei lá, fiz aquilo que eu achei que devia fazer. Então, há certas inobservâncias que, quando acontecem, depois vão dar nesse backlash, que é que depois vai dar nesse resultado. Mas também houve um trabalho árduo, repetitivo, naquele sítio, pela seriedade do próprio problema. Mesmo quando a gente vai fazer trabalhos de atendimento a uma pessoa, a gente tem em algum momento que repetir aqueles tratamentos para poder conseguir chegar ao ponto de satisfação da pessoa. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu não quero entrar muito em conflitos com a religião cristã. Eu só penso que eles não me ponham no lugar de demônio. Eu não sou demônio. Eu vivo através de um dom de Deus e esse Deus funciona. Estou a falar do Deus da natureza, não este que eles têm, que começa a dividir aquilo que é a natureza do homem. Até o ponto de, até hoje, termos que ouvir que Moçambique é o país que mais passa do que qualquer coisa. É mentira isso. Veja o número das igrejas. Uma única igreja tem quantos crentes? Uma palhota não se compara a uma igreja. Então, nós oramos mais. Só não estamos a sobressair nas orações, porque há muita falsidade nas orações e na fé que nós seguimos. Gostamos mais de seguir o homem do que o próprio Deus. Ou seguimos a enganação do que a verdadeira fé do Deus. Obrigado. Muito obrigada, Mateus, por este entendimento. Quero passar aqui a palavra para o apóstolo Filipe. Uma telespectadora deixou ficar aqui uma questão. Ela queria saber, estamos a falar do Kupasha, porém ouvimos em parte que algumas pessoas elas sofrem por conta destes ritos do Kupasha, por conta desta tradição. Mas ela disse que existem pessoas, ela quer saber por que pessoas que também não fazem Kupasha igualmente sofrem como aquelas que fazem Kupasha. Respondendo esta questão, amados, ser de Cristo ou ser boa pessoa não te isenta dos sofrimentos. Ir nos curandeiros também não te isenta dos sofrimentos. O que eu quero dizer é o que a Bíblia diz. Vale a pena sofrer estando nas mãos de Deus. Vale a pena sofrer esperando por Deus. Vale a pena ser tudo, seja de bom ou de mal, esperando unicamente em Deus. Assim como foi com o Lázaro do Lucas 16, assim como foi com Jó, assim como foi com os apóstolos, Jesus Cristo, entre muitas pessoas, como foi também no Abacuque 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja ovelhas no estábulo, tudo mais, essas coisas todas. Então, eu, na minha pessoa, eu já sofri cadeia, BO, centrais, quadras, mas não entrei nessas cadeias, que muitos podem pensar, por talvez ter feito maldade. Não, foi depois de ter me convertido, enquanto já era ministro da casa de Deus. Sofri muitas perseguições, ainda sofro, mas eu estou em Deus. Então, vale a pena padecer qualquer tipo de coisa, porque Jesus Cristo, quando te convida para lhe seguir, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o apóstolo Paulo, Romanos 8, 35 em diante, ele diz, ainda que haja fome, nudez, perseguições, morte, injúria, nós somos mais que vencedor. Não vamos perder o amor a Cristo, o amor em Deus. Então, não importa se você sofre ou não, sofra nas mãos de Deus, do que sofrer enquanto estás à procura de Satanás, estás à procura de atendimento nos curandeiros. Bom, é a resposta que estou a dar à irmã. Por que alguns que não foram nos curandeiros ou não passaram estão a sofrer? Vale mais sofrer qualquer tipo de problema estando nas mãos de Deus, porque a tua carne pode estar cansada, mas a tua alma está sempre em vida, no espírito, assim como também na garantia da salvação pela vida eterna. Do que preferir querer atenuar o sofrimento, indo passar, indo aos curandeiros, indo à busca de certos mecanismos para salvar a tua vida, porque é bíblico. Do que adianta o homem
procurar ganhar a vida e perder a sua alma. Então, amado, não procura ganhar a vida material, ganhar a vida, se preocupar com essas coisas daqui da terra. Preocupe-se em ganhar Deus, ganhar Jesus, ganhar a salvação. O restante das coisas, como Mateus 6, 30 a 33 diz, não se preocupe com o que comer, o que vestir, o que beber, onde viver, onde dormir. Preocupe-se antes em buscar a Deus, justiça e o reino do próprio Deus. Outras coisas, se Deus quiser, vai te conceder. Então, eu prefiro sofrer sendo crente, buscando a Deus de dia e de noite. Entrando em numa certa abordagem que o amado Mateus teria referido, diz que o curandeiro, ou ele, né, como curandeiro, o dom que ele tem de operar milagres, operar cura, atendimento, vem de Deus. Não conhece nenhum versículo que fala de que Deus deu dom a curandeiros, deu dom aos que invocam espíritos dos mortos. Então, o dom que o irmão Mateus tem vem do diabo, do Apocalipse capítulo 13, porque Satanás, mesmo no Mateus capítulo 24, Satanás faz milagre, Satanás faz cair fogo dos céus, Satanás cura, mas o poder do curandeiro que é usado por Satanás não vem de Deus, não tem nenhum dom. O dom de Deus é para apóstolos, profetas de Deus, profetas que anunciam a mensagem de Deus. É para profetas, pastores, evangelistas, doutores em Deus. Então, todo doutor, todo falso profeta não tem dom de Deus. Eu posso, tem uma questão aqui de uma telespectadora, o tal Saidano Manuel. Ela está a pedir muito para que responda-se estas questões que ela deixou aqui ficar. Ela diz, apresentadora, peço para perguntar aos apóstolos o seguinte: quando nasceram os vossos pais, usaram tradição como cultura? Quer saber se quando vocês nasceram, vossos pais já usavam tradição como cultura? E se não, como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem? Estão a misturar as coisas estes apóstolos. Então ela quer saber se os vossos pais não usavam a tradição quando você... O profeta que estava a responder esta questão, o tal Saidano Manuel. Certo, muito obrigado. De facto, a própria palavra de Deus, ela mostra isso, que no livro de Ezequiel 38, 37, fala disso, que quando o filho, neste caso, recebe Jesus Cristo, enquanto os seus pais, outrora, se calhar o pai roubava, matava, adorava ancestrais, o filho, neste caso, não praticar mesmas práticas, ele então será salvo. Agora, se este filho herdar, tal qual como o pai fazia, ele destruía, matava, adorava ídolos, então quer dizer que ele não terá perdão de Deus. O que é essencial aqui não é como os nossos antepassados faziam. Eu tenho dito uma coisa muito, muito importante, que você mesmo precisa de refletir com a minha irmã, que é o seguinte: se teu pai ou seu tataravô tivesse vivo agora, ele não ia adorar antepassados. Por quê? Porque ele não conhecia Cristo, não tinha privilégio que tem agora, não tem essa mídia que temos aqui para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer o quê? Que muitos irmãos agora que estão vivos, que estão a ouvir agora, mas que resistem receber Jesus Cristo e mudar a maneira de viver, eles correm risco de irem assistir seus antepassados no paraíso, eles irem para o inferno. Por quê? Porque os meus avós, não interessa se adoraram ídolos, eles não tinham Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. E Deus é justo, não tem como lhes condenar. É condenado aquele que ouve a palavra de Deus e mesmo assim a rejeita. É assim como a palavra de Deus diz. O problema não é como eles viveram. Não, isso já a mim não me interessa, mas agora, como já conheço a verdade, então eu tenho que viver consoante a verdade. E deixe-me só aqui, porque o tempo já vejo que está quase no fim, dizer que assim todas as igrejas a nível de Moçambique, Conselho das Religiões, Conselho Cristão, Islamismo, Hindu, todas as igrejas, estamos a preparar o dia da oração, dia 28 de agosto, este mês, para que todas as igrejas, cada um na sua igreja, possa entrar, orar com seus pastores. Então, antes de terminar, se calhar já estamos no fim, meu contato é 84 74 19 019, 84 74 19 019. Deus abençoe.
Muito obrigado. Muito obrigada, profeta Sérgio Manguli. Olha, voltando aqui à explanação do apóstolo Filipe, temos aqui um telespectador, Custódio Manique. Ele quer saber em que parte da Bíblia está escrito que Deus ia enviar vários profetas ao mesmo tempo. Ok. Em que parte da Bíblia onde Deus enviaria vários profetas ao mesmo tempo? Peço para ir no Mateus 28, versículo 34, meu amado. Mateus 28, versículo 34. Mateus 28, versículo 34. E enquanto vamos esfolhando a Bíblia para chegar a Mateus 28, versículo 34, vou tecendo algum comentário, alguma abordagem em que... Mateus 23, Mateus 23, versículo 34. Mateus 23, versículo 34. Enquanto vou esfolhando a Bíblia, vou tecendo um comentário onde algumas pessoas dizem: nós somos africanos. Amado, essa linguagem deve sair da boca de uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não tem chamado em Deus, porque a Bíblia diz, desde o momento que alguém é chamada em Deus para ser crente numa igreja ou na sua casa crendo em Deus, ele é um estrangeiro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos na África, mas não somos africanos. A compreensão? Então nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós somos cidadãos do reino dos céus. Estamos aqui na terra, mas não pertencemos mais à terra. Somos a luz do mundo, da terra. Nós damos testemunho daquilo que os céus vivem e creem e ouvem. Então, todo crente nunca deve seguir as tradições humanas, porque ele é homem e vive na África. Você está na África, mas não é africano. Eu estou na África, mas não sou africano. Estou em Moçambique, mas não sou moçambicano, porque eu sou de Cristo. Estava a tecer este ponto, porque muitos crentes perdem-se por conta desse tipo de ditados. Ok. Mateus 23, irei ler, portanto, o versículo 34. Peço para que seja de forma breve, porque já estamos a ficar mesmo sem tempo. Estou a responder a questão de que onde que está escrito na Bíblia, exato, Deus ou Jesus a prometer enviar muitos profetas. E o que fariam com esses profetas? Quero te provar de que eu não vim aqui ao programa para aparecer ou entretenimento. Vi te despertar e te ensinar. E te fazer que qualquer pergunta que você tenha, coloca. Vou te responder biblicamente para a necessária edificação da tua salvação, da tua alma e da minha alma e de todos. Diz assim, Mateus 23, versículo 34. Ouçam, é Jesus Cristo a falar isso. Ouçam bem isto. Eu estou lhes mandando profetas, homens sábios. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Eu não sou profeta, mas sou um apóstolo sábio. Não há pergunta que você pode colocar que, segundo a Bíblia, não te irei responder. Então, qual é a missão desses profetas? Por que eu dancei? Dancei porque Jesus Cristo me ama. Ele me confiou essa sabedoria. Eu estou respondendo a tua questão sabiamente usando a Bíblia. Ok, continuando. Ouça bem isto. Eu estou lhes mandando profetas, homens sábios e também professores. Vocês, porém, vão matar e crucificar a alguns e vão chicotear a outros nas sinagogas e os perseguir de cidade em cidade. Por causa disso, vocês é que receberão... Ok, continuando. Aí está a tua resposta. Entre mais livros no Novo Testamento, Deus, Jesus Cristo, a prometer mandar profetas sábios segundo a palavra. E que as pessoas não iriam acreditar na mensagem dos profetas. Então, eu entendo quando muitos me chamam de maluco, me chamam de nervoso, me chamam de não sabe nada. Amado, o que está em mim, enquanto você estiver cego e endurecer o teu coração, não vai entender de que o evangelho que eu trago para o meu amado irmão Mateus, que a vida que ele está a levar de curandeirismo não agrada a Deus. Não existe nenhum dom do Espírito Santo que foi para pessoas feiticeiras, que foi para bruxos, que foi para curandeiros que usam espíritos dos mortos.
Todo dom que Deus derramou é para trazer o evangelho da salvação, para salvar até os próprios curandeiros. E quando os curandeiros dizem, exibem, até pastores, até crentes, eles vão nas igrejas, isso é sabido, mesmo na Bíblia está escrito, que muitas pessoas vão se desviar, vão se apostatar da fé e vão seguir falsos profetas, vão seguir doutores que vão lhes ensinar, vão lhes dizer aquilo que seus ouvidos gostariam de ouvir. Muito mas bem. também existem os remanescentes, os que não se desviaram para a esquerda nem para a direita. Filipe, porque nós, na verdade, já estamos mesmo sem tempo. Quero pedir aqui ao curandeiro Mateus. Número só, desculpa, número. Deixe ficar as suas últimas considerações finais. Meu contato para convidar para pregar na igreja, perguntas na igreja. Você tem muitos sonhos que teve desde que você nasceu. Vou te contar, vou te revelar cada sonho segundo a Bíblia. 84 21 00 857 83 44 78 78 2. Liga, me convida. Irei aproximar, vamos conversar. Segundo a Bíblia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, apóstolo Filipe. Já deixou ficar aí, por favor, curandeiro Mateus. Também deixa ficar as suas últimas considerações finais. Lá em casa, a minha esposa, os meus filhos e a minha mãe. E dizer a todos aqueles que estão aqui a nos ver, é importante que a gente procure fazer censuras de certas coisas, porque cada qual tem direito a ir a uma escola própria, e algumas escolas, por mais complexas que elas possam parecer, não quer dizer erradas. Há muita manipulação na Bíblia, porque a Bíblia, porém tenha sido inspirada por Deus, tem muita mão do homem e muitos sabem disso. É daí onde ela em algum momento perde muita credibilidade na lógica e ética de algumas coisas que lá se seguem. Então vou aproveitar e deixar o meu contato, que é o 87-393-2727, 87-393-2727, Mateus Ngové no Facebook, Mateus Ngové no YouTube, TikTok, Instagram, e vamos falar. Muito obrigada, Mateus, pela sua participação no nosso painel nesta edição de segunda-feira. Vou já mesmo passar a palavra aqui para o profeta Sérgio Mangule. Por favor, fecha-nos com chave de ouro. Muito obrigado. Jesus Cristo, ele disse: ide ao mundo e fazer discípulos. Querido amado, minha irmã, meu irmão, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para te salvar. Jesus Cristo te ama. O amor de Deus é o amor perfeito, o agape, é o amor incondicional. Que ele mesmo você desobedecendo, ele te ama. Mas volte para Deus, vá a uma igreja mais próxima, se arrependa, receba Jesus Cristo e Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, apóstolo, profeta Sérgio Mangule, também por sua participação. Agradecer a todos vocês que fizeram este diálogo na TTV nesta primeira edição da semana. Abrimos mesmo com chave de ouro, de certeza que aprendemos muito. Eu tenho a certeza que o caro internauta e o telespectador igualmente aprendeu, e não só estiveram bem participativos aqui no nosso Facebook, deixaram ficar as suas opiniões em torno do tema que estamos aqui a debater. Quero agradecer profundamente. Um beijo para vocês pelo carinho da vossa audiência. Dizer que nós voltamos amanhã pontualmente 14 horas até bem perto das 16 horas. Meu nome é Flora Matsombe. Fiquem na tarde ótima e na companhia do show do Fred. Não perca, a segunda, terças e sextas-feiras, o programa Passarela. Dicas de moda sobre como combinar e muito mais. É só aqui, pontualmente às 20 horas. O melhor do entretenimento. O melhor do entretenimento você assiste aqui no Show do Fred.